Muito boa noite. Estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, neste feriado, que estamos ao vivo, em cores, ao vivo. Você vai interagir conosco aqui direto, atualidades@pampa.com.br ou 999-777-001. Até porque se você está na praia, está nas proximidades, estava na rua, voltou para casa porque tá chovendo, né? E onde não tá chovendo, vai chover. Tá chovendo aí? Sabe aquele, a senhorinha que tá chovendo aí? Pois eu quero dizer para vocês que aqui está chovendo. O STF retirou parte de contribuição de servidores e acaba gerando mais perdas ainda à Previdência. Foi uma decisão do Supremo que causará uma perda de 6,3 bilhões de reais ao caixa do governo e que impactará sobremaneira a Previdência Social. Vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso programa. E também já se sabe, as entidades, os sindicatos já estão prevendo que a crise pela qual passa a Argentina vai reduzir a vinda de turistas do país ao litoral do Rio Grande do Sul. E sabemos o quanto a vinda deles, quanto importa, quanto gera no comércio a vinda dos argentinos sempre ao litoral. Vamos falar de flores, será? Não. Eu quero dizer para vocês que hoje é aniversário de casamento da Alice! A menina Alice chegou de vestidinho curtinho, com transparências, tá me entendendo? Tá entendendo? Vou aproveitar para mandar um beijo, então, para ele. Um beijo, Lucas. 5 aninhos, bodas de madeira ou de ferro. Muito bonito. E quantos anos de namoro? Ah, no total, já é 11 anos já. Levou muito tempo, né? 6 anos enrolando. 6 anos enrolando a pobre da guria. Presta atenção no serviço. E ela ainda é feliz. É. Não dá pra entender esse O negócio. Vitorino, quando completou boda de madeira, foi pegar madeira e o cupim tinha comido. Quero dizer que vocês que não poderão ver o programa, vocês que não poderão ver a Alice em pé porque ela está bancada conosco, é uma perda, mas ela está fardada para comemorar seus 5 Pra anos. garantir os próximos 6 anos de casamento. Exatamente. Alice, aqui ninguém passa batido por nós aqui. Luciane, tu tá com mais mecha no cabelo? Não, é o mesmo, só mudei a stylist, a hairstylist, né? Foi a Carolina. Eu tô com menos cabelo na cabeça, deve ter caído uns 47. Mas eu achei que tu cortaste o cabelo. Não, tá caindo. Não, mas tu cortaste. Não, ele tá caindo linearmente. Porque quarta-feira... Falei pra ele, vamos ficar careca. Quarta-feira eu estava aqui, tu tava todo esgadelhado, assim, com franja e tudo. O fio encurtou de vergonha, dona. Aquilo era um momento de tensão, eu entrei correndo no estúdio atrasado, aí deu uma despentelhada, coisa e tal. Que isso, Gustavo? Que isso, dona Querido, assim, ó, seguinte... Melhora um pouco o teu nível. Tu pode, fora daqui, tu pode fazer o que tu quiser, sair com quem tu quiser, dizer o que tu quiser. Agora, esses palavrões, essas coisas bobas. Ué, mas eu falei que o meu cabelo ficou coisa. É coisa. Chigão, sabe que disseram que a gente tinha saído junto ontem? Ah, é? Porque nenhum de nós dois veio pro programa e as pessoas disseram assim, erraram. Ficaram com ciúme, não, dona Com ciúmes. Escuta, que óculos mais lindo esse. Esse aqui é um óculos The Best, que é uma grife que eu tenho de óculos lá com o Lau lá. Pra night, assim. Esse é a tua grife. O cores clarinha. Muito rosé. bonito. Mas a dona Parece Magda, que os cupim comeram aqui o teu óculos. Aqui, tá meio acontece. Assim. Mas sabe, dona Magda, ontem eu me lembrei do Dr. Vitorino, sabe por quê? Porque eu fui na minha nutricionista, quando ela chegou, disse assim, Chicão, eu não tenho a tua idade, papai, mas me dá de novo. E eu dei a minha idade realmente é 64, vou fazer agora. Mudou, era 61? Não, 63, está aqui no relógio. O Renato coleciona um suíço de handmade, feito pela poucas unidades, vai o ano de nascimento. Eu juro que eu te dava menos que 50, pelo teu estilo, pelo teu rolo. Pela tua alegria, pelo teu bom humor. Eu me lembrei do Vitorino. Qual é a idade que o Vitorino aparenta? Não, eu não posso falar do Vitorino. O Vitorino é um amigo que eu tenho. Tá bom, hoje ele vai pegar carona. Carona pro elogio. E a carona é 6 pilas em casa. O que o cara não faz por uma carona? A coisa mais barata é 6 reais. É verdade. Mas é mais barato que o carro. É mais barato se tu não tem uma filha como eu, que gasta 200, 300 de... Não, eu, Vitorino, não ter filho, tem um apartamento. Aplicativo pra ti é barato. Pra mim, que a minha filha gasta no meu cartão, é muita coisa. Seu Roxão,
Boa noite. Boa noite, como vai, senhor? Tudo bem? Feliz em revê-los e lamentar que não seja um casal. Eu faria muito gosto, dona Amanda. Eu quero votar. Eu quero dizer que se vocês não estavam juntos, eu torceria para que assim estivesse. Chicão ia apanhar tudo. Seria muito feliz. Mas vou para as notícias. Vou sair da coluna social. Vou sair da coluna social e vou entrar nas notícias. Mas é que é feriado, a gente tá cheio de Dona Magda, eu estou tentando me livrar do importúnio do Facebook. Ontem já fiz um apelo que parem de acreditar em fake news. O doutor Gustavo também fez um veemente apoio, porque também sofre com isso. E eu acho que quem perdeu a paciência agora foi o TSE. Criou um link para isso, dona Magda. Atenção, pessoal, vocês que estão ouvindo, prestem atenção, pelo amor de Deus. Eles criaram um link, primeiro, para explicar o fake news, para você consultar sobre o Face News. O link indica fontes confiáveis sobre diversas matérias para que tu não... será que isso é verdade ou não é verdade? Passe, tá? E deu uma informação que está em alto e bom som, está grifado assim, que até o momento, dos 140 boatos que foram espalhados nacionalmente e se multiplicados, todos, vou repetir, todos foram investigados e todos efetivamente eram falsos. Anotei alguns exemplos assim que todos receberam aqui. 7.200 votos foram anulados por causa das urnas. Tu aperta um número, aparece outro candidato. Urnas eletrônicas já chegaram carregadas com votos não sei de quem. Tudo isso foi uma bobagem que se repetiu e repetiu e repetiu. Então, pessoal, eu acho que está na hora da gente botar um pouquinho a mão de quando recebe uma notícia, há um grau de razoabilidade, né? Há um grau. Então, o Tribunal Superior está botando o link ali, é só consultar, eles explicam, eles indicam. O TSE. Matéria tal, o TSE. Né? Que é um órgão oficial. Porque no início, dona Magda, eu tentei responder. E aí as pessoas te retrucam, elas não querem acreditar no que tu está dizendo para elas. Mas é importante, porque a gente tem que começar a lidar com isso. Nós temos que avisar as pessoas. Nós temos que aprender a lidar com isso. Então, um link do TSE. Muito eu queria fazer um comentário sobre o Facebook ainda. Essa notícia que você vai dar. Bom, então eu dou e tu segue. Essa notícia que você Seguindo na linha do Facebook, em setembro, dia 28 de setembro, o Facebook tinha informado que 50 milhões de contas tinham sido invadidas. E hoje eles vieram de novo trazendo maiores detalhes, dizendo, não, esse número é um pouco menor. Na verdade, são 29 milhões de contas invadidas por hackers. E aí eles ainda detalharam, 14 milhões de contas tiveram seu nome, telefone e e-mail acessados. E nas outras 14 milhões, aí a lista é grande. Nome, gênero, localidade, idioma, status de relacionamento, religião, cidade natal, data de nascimento, educação, trabalho e o que eu acho um pouco mais perigoso, os últimos 10 locais onde estiveram ou que foram marcados. O Facebook informa que vai estar enviando e-mail para os praticamente 30 milhões de usuários, dando maiores detalhes, como se prevenir de possíveis, ataques. Eu acho que assim, o Facebook primeiro tentou negar, depois admitiram que houve realmente uma invasão de um dos servidores e eles coletaram invadiram mais de 29 milhões de páginas do Facebook, ali onde as pessoas colocam os seus dados, enfim. Eu tenho dito reiteradamente, vou repetir pela enésima vez, a página do Facebook é uma página para você ter um cunho de relacionamento estritamente social, superficial e, eventualmente, profissional ou familiar. Agora, não coloque detalhes. Não coloque a escola do seu filho, não coloque, o trabalho da sua mulher, não coloque o telefone da sua casa, não coloque o seu celular pessoal, o seu e-mail pessoal. Não tem nesse. Quem quer falar com você, vai mandar uma mensagem pelo Facebook. Oi, eu sou o fulano, gostaria de falar com você. Ponto. Aí você vai avaliar, ver quem é a pessoa e vai estabelecer uma interlocução com essa pessoa. Agora, não fique utilizando o Facebook para expor sua vida pessoal, a menos que você vá utilizar o Facebook de forma comercial. Aí não pode reclamar de invasão, porque aí você está dando os dados para que eles sejam divulgados mesmo. Mas quem usa o Facebook estritamente para relacionamentos interpessoais, para
relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais mais próximos, amigos, enfim. Eu continuo mantendo a recomendação. Não coloquem telefones pessoais, não coloque endereço da casa, não coloque a escola dos seus filhos, o emprego da sua mulher, a comida preferida do cachorro. Não bota nada disso. Não bota. Torne o mais impessoal possível a sua parte do Facebook. Porque eu vou deixar bem claro, não foi a primeira e nem será a última vez que o Facebook será invadido. Mas o que eu acho mais perigoso é o localizador. Tem muitos estabelecimentos comerciais que, para que tu possa acessar a rede do estabelecimento, tu tem que fazer o famoso check-in. Eu não faço. E esse é um dos exemplos, mas às vezes nem precisa. Eles já conseguem automaticamente eles já conseguem. É uma informação pessoal. É uma informação pessoal. Sim, que tu pode desconectar. Mas esses dias a gente deu uma notícia dizendo que mesmo para aqueles que não colocavam o localizador disponível, que sim, eles estavam acessando. Não, mas essa que sabe o que informação. acontece assim, ó, o localizador encontra, aí ele oferece a você a possibilidade ou não, e as pessoas inadvertidamente clicam OK. E ele, pumba, marca. Então, assim, não clique OK no localizador, porque como é rastreado por antena e são coordenadas cartesianas de GPS, você vai determinar, vou no Boteco do Zé tomar um lisinho de pinga. Me leva junto. Vai aparecer lá. Ainda mais de GPS. Vai aparecer lá. O Vitorino tá no Boteco do Zé tomando um lisinho de pinga. Mas só se tu permitir. Aí que tá. A questão não é permitir ou não. Ele localiza você e te oferece. E as pessoas inadvertidamente dizem assim, você esteve no Boteco do Zé tomando, você clica, OK, pum, feito. Mas mesmo, eu vou trazer esses dados depois, mas mesmo não precisando clicar, essas informações estavam sendo disponibilizadas. Eu trago depois, estava no meu Não é como o... É o GPS, Pois é, mas é só tu não acionar no teu telefone o GPS, ponto. Tu é localizado se tu quiser. Olha, uma frase célebre sobre esse negócio, quem disse foi o Bill Gates, quando ele lançou o Windows 7, que travou fala mal na do noite Windows do lançamento. 7. Ele, quando travou o Windows 7... Tem parou. Se eu te contar, tem gente que tem o Windows 7 e ainda briga comigo que quer que atualize aquela porcaria. Mas é o seguinte... Não terminou, ele é o candidato... Passou do tempo, depois eu digo... O Bill Gates, quando lançou o Windows 7, travou no lançamento. Aí um repórter engraçadinho perguntou para ele assim, mas afinal, qual é o computador seguro? Esse computador seguro é aquele que não tem conexão. Cabo de rede, qualquer coisa. Esse é o único seguro. Fale, Alice. Olha só que legal, temos muitos recadinhos aqui no WhatsApp e muitos telespectadores estão na praia, mas em vez de estar jogando lá um carteado, eles estão nos assistindo. E temos aqui o recado do Pedro Junqueira, que diz, quero passar um elogio a este programa, estou no litoral e graças ao sinal digital posso acompanhá-los. Um abraço a todos e um grande abraço especial para o Chicão Tofani. E temos também o recado do Marioaldo Rodrigues, que diz, boa noite pessoal, aqui na praia de Arroio Teixeira, tem muito vento, mas estou bem acompanhado com minha esposa, Carmen, assistindo vocês. Grande abraço a todos. Que amor. Beijo, beijo. No www.osul.com.br você tem a notícia ao seu alcance, atualizada durante todas as 24 horas. Você não paga absolutamente nada, que é a parte melhor, né? Você fica bem informado e não gasta nada, porque não custa nada. Basta que você baixa o aplicativo do Osul na plataforma que for melhor para você, que você usa com mais frequência, e você tem ali todas as notícias, inclusive a notícia do agora eleito deputado federal Alexandre Frota, que pode ter prisão decretada já nesta segunda-feira por dívidas de pensão alimentícia. Eles querem ir para prisão, eu nunca vi, não entendo, eles fazem tudo. Mas alimentos... Alimentos, 42 mil, né? Parece que o Alexandre Frota tentou propor um acordo, o filho não aceitou e agora, como ele está negativado, ele vai... E não começou ainda a receber no seu novo mandato, ele vai ter um pouco de dificuldade para conseguir financiamento, empréstimos até porque a dívida restante... Porque no dia agora,
2, 3 dias atrás, ele pagou parte que ele devia de pensão alimentícia. E agora ele está apenas com o montante de R$ 42.418,39 e propôs um acordo segundo o jornal. Mas os advogados do filho dele rejeitaram que ele parcelasse e tampouco que depositasse junto, em juízo. Ou seja, esse filho gosta muito dele. Super querido. Aí essa esposa com um filho desse não precisa de ninguém. Deixa eu só me... É o filho dele com aquele travesti que ele fez. Parou? Não sei. Parou, Deixa eu... Olha o gabarito do salão. Deixa eu voltar para a parte técnica. A gente tem que sempre... A gente tem que... Não. Eu sou uma pessoa apimentada. Não, mas não. Apimentada é uma coisa. Dona Magda, a gente aqui, como a gente é prestador de serviço, é sempre importante que a gente diga, tá? O que acontece com esse pessoal é que eles têm uma renda e esta renda deixa, isso é comum nos músicos, nos jogadores de futebol, quem tem uma atividade temporariamente bem remunerada e essa pensão ela é baseada neste valor. E aí alteram-se as condições de vida desta pessoa. E essas pessoas relaxam, não procuram um profissional e vão lá e informam ao juiz, porque aí os valores são recalculados dentro de um novo padrão. O que ele faz? Agora, como não fez isto, o passado ele é executável. Né? Então sempre pode ser cobrado a qualquer momento. Só que tu exonera isso, tu termina com isso com um depósito. Então, se ele tiver os 42 mil, ele dispõe sim o poder. Ele não depende de filho nem de boa vontade de ninguém. Sim. Ele pega os 42 mil, vai à vara de família e deposita e imediatamente é suspensa a ordem de prisão. Muito bem. Escuta, eu não vi nada, mas ouvi comentários péssimos sobre o jogo da seleção brasileira. Horrível. Eu não vi, eu não estava vendo. Horrível. A seleção mequetrefe. Mequetrefe. E de 1-0 da Arábia Saudita. 2-0. Bem no finalzinho. Ele tinha saído e tinha que jogar. Tu largou a operação. A Arábia Saudita jogou muito mal. E a Arábia joga bem? É que o Tite ele é muito conservador no estilo de jogo e acho que essa renovação da seleção brasileira não está com toda essa bola. Vamos ver com a Argentina terça-feira, eu acho. Vamos ver então. Vamos retornar para ver alguma coisa. Gustavo? 80 anos, dona Noeli do Lindóia, acompanhando a gente. Muito obrigado pela sua gentileza, dona Eli. Obrigado pelo carinho. Queira bem toda essa bancada sempre, tá? Muito obrigado. Ela disse também que é fã do Marne, ouve o Marne todas as manhãs na Rádio Pampa. Obrigado. Então, em nosso nome, muito obrigado, dona Eli. Dona Magda, só para dar só que para não deixar fugir o assunto da seleção brasileira, é que a gente tem que interpretar um pouquinho o resultado, tá? Porque o erro, na verdade, é que o jogo é um caça-níquel. Tu pega jogadores milionários, os tiram lá da Europa, estão disputando a Champions League, estão voltados para uma coisa completamente e armam um amistoso Brasil e Arábia Saudita, dona Magda. Esses jogadores entram numa máscara, uma má vontade em campo. É o que se viu. Não, eu só vou concluir, eu até quero te ouvir, porque tu é expert no assunto. Os jogadores entram para cumprir carnê. É visível que se fosse um jogo valendo 3 pontos, o Brasil enfia 18 naquela Arábia Saudita, que é de 5ª categoria. Mas os jogadores vão lá, ninguém quer se pisar, dá um tapa para um lado, dá um tapa para o outro. Agora, é jogo caça-níquel. Lamentavelmente é jogo caça-níquel. Mas sabe por que esse lance do caça-níquel que ele falou, dona Magda? Pelo seguinte, que a data FIFA, todas as seleções têm que jogar. Só que a data FIFA para os europeus, eles criaram a Liga das Nações, que classifica para a Eurocopa as seleções com grande premiação. Então, o que resta para o sul-americano? Jogar entre si, Brasil e Argentina, ou pegar time de baixo nível da Ásia, tipo a Arábia Saudita. Então, o nível da nossa seleção tem uma tendência a chegar numa Copa do Mundo, que nem a do Catar, mais baixo que o nível europeu pela falta de competitividade. Roberto. Magda, gostaria de falar um pouquinho sobre economia. Essa semana nós tivemos um bom resultado na questão do varejo. Falamos há pouco do varejo que vai impactar a questão dos argentinos. O IBGE chegou à conclusão que de julho para agosto houve um aumento de 1,3% no varejo nacional. Isso é importante porque mostra uma evolução da nossa economia. Por outro lado, agosto é um mês que teve o Dia dos Pais. E analisando os dados, de 7 das 8 atividades que apresentaram crescimento, tecidos, calçados e vestuário cresceram 5,6%, que é típico que vem da compra do Dia dos Pais. Combustíveis e lubrificantes aumentou 3%. E vejam só, artigos de uso pessoal e doméstico também 2%. Qual foi o segmento que caiu?
Livros, jornais, revistas, papelarias, caiu a venda em 2,5%. E esse setor é um setor que está apresentando mês a mês uma derrocada. As pessoas estão deixando de comprar livros, revistas e talvez isso também tenha a ver com a questão da tecnologia. A gente está falando aqui de Facebook, de redes sociais, o mundo está mudando e as novas tecnologias estão aí, é uma evolução, aí está a indústria 4.0 mostrando e está revolucionando o nosso dia a dia. E os livros e as revistas passam a ser online. Pode ser que seja a ver com isso também. Marne Barcelos. Ele estava só, abandonado e feliz perto do selvagem coração da vida. Isto é um dito do James Joyce, que, na minha modesta opinião, depois de Shakespeare, é o maior escritor da língua inglesa. Mas eu quero me referir um pouquinho à educação. A educação que está cada vez mais no Brasil, no nosso país, para baixo. A Estônia, que é um pequeno país, isso, é um pequeno país báltico, né? Mar Báltico, que é um mar pequeno de aproximadamente 400 mil quilômetros quadrados, que banha ali as repúblicas bálticas, Estônia, Lituânia, o Kosovo também faz parte da Báltica, da República Báltica. Ele foi eleito o país líder da Europa na educação. Um país com 1.300.000 habitantes. Não interessa a população, interessa aquilo que foi conseguido debaixo de 3 pilares. Os pilares são os seguintes: a educação, o professor, claro, valorizada pela sociedade, o respeito ao professor, o acesso é universal e gratuito e a ampla autonomia de professores e também das escolas. Isso é uma coisa formidável, uma coisa espetacular. E nesse mesmo ranking em que a Estônia está em primeiro lugar, o Brasil, em 70 países, aparece em 63º lugar. Quer dizer, é um dos últimos países do mundo em termos de educação. Então as pessoas dizem, mas a educação no Brasil não funciona nada. O Vitorino já deu 500 vezes o nosso ranking, onde estamos no ranking da educação no mundo, né? Então, infelizmente, se não mudarmos a educação brasileira, se mantivermos no mesmo nível, o desprestígio ao professor, ao mestre, que tem que ser considerado por todos têm que respeitar o professor e o mestre. Se continuarmos neste mesmo diapasão, o Brasil cada vez mais será uma nação de terceiro mundo, já nem digo mais de segundo mundo. Educação em primeiro lugar não existe. Quando lá em Brasília a Leila do vôlei se elege senador e o Cristóvão Buarque fica de fora, meu amigo, aí para mim encerrou, né? Encerrou. Então, falando em educação, queria trazer uma informação de cultura. Essa semana, o Banksy é um artista, um grafiteiro, o mais famoso do mundo. Quem quer pesquisar sobre ele é Banksy, escreve com K-I no final. Ele, a princípio, ninguém sabe quem é Banksy. Porque se conhece as artes que ele desenvolve no mundo inteiro, em Londres principalmente. Imagina-se que pode ser, às vezes, dizem que pode ser um cantor, outros dizem que é um grupo de grafiteiros. E ele é um subversivo. Ele, na verdade, faz desenhos maravilhosos e ele é muito contra a questão da mercantilização da atual arte moderna. Pois ele fez um quadro. Ele pintou um quadro, algo que até é único, porque realmente ele deixa a arte dele na rua. E uma casa de leilões em Londres fez o leilão do quadro. O quadro foi arrematado por 1 milhão de libras. E ao bater o martelo, a compradora é uma londrina, se não me engano, é uma mulher. Não guardei se ela é londrina ou americana. E no momento que bateu o martelo, ele na moldura tinha um triturador escondido e a arte começou a se despedaçar. O valor do quadro triplicou, porque é algo que o próprio Banksy se manifestou nas suas redes sociais dizendo que ele quis fazer isso. Então, outros que tinham Banksy em casa trituraram e levaram para a casa de leilão e disseram, olha, agora o teu quadro custa 1 libra, porque destruiu, né? Mas é interessante esse trabalho. É uma nova arte aparecendo e uma manifestação muito forte contra o mercantilismo da arte. Na Sotheby's. E quem não viu a imagem, né, que a Roberta está se referindo, é uma imagem muito legal de uma menininha com balão e o balão tá voando, assim, é muito legal. Inclusive, ele mudou o nome dessa arte, que, se não me engano, Corações Triturados, alguma coisa assim, agora eu não lembro direito, mas mudou.
o nome da arte em razão dessa experiência que ele causou. E falando também nessa mesma linha de cultura, hoje eu tive a oportunidade de ver Nasce uma Estrela. E é, assim, um filme encantador. Eu realmente recomendo. A Lady Gaga deu um show de atuação e o Bradley Cooper, em sua primeira direção de cinema, se mostrou assim um excelente cantor. Então, para quem gosta de música, boa interpretação, vale a pena estar indo ao cinema. O filme trata de, além de uma linda história de amor, trata também de temas bem atuais, como a questão das drogas, a questão do álcool e principalmente do legado que os nossos pais deixam, né? Às vezes muito pesado para os filhos. Então, assim, final de semana tá aí, a Alice já tinha sugerido. Já tínhamos domingo falado eu aqui. vou ir acompanhá-la bem, mas eu tenho certeza que eu vou gostar, que eu adoro o Bradley Cooper. E ainda nessa área cultural, queria falar que além da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul e de Igrejinha, que já começaram e que a gente já comentou aqui, muitas outras cidades estão se organizando para fazer essa grande festa. E na sexta-feira da semana que vem vai ser a vez de Canoas, que vai fazer uma festa mais curtinha. Vai ser só sexta, sábado e domingo, e o evento vai contar com bandas típicas alemãs, bailes, jogos germânicos e competição de chopp em metro. E também vai contar com shows nacionais, com destaque para Cláudia Leite e Gustavo Lima. Vai ser no Parque Esportivo Eduardo Gomes. E tem muitas outras cidades que também estão com a Oktoberfest, que é São Lourenço do Sul, Santa Rosa, Santo Cristo, Cerro Largo, e eu quero destacar a Oktoberfest de Alpestre, porque lá, além do tradicional concurso de chopp em metro, vai ter também o concurso do alemão mais feio. Ai, que maravilha! Que é Ô, Chão! Ô, Chicão! Não, Chão. Chicão. Ó, Chicão. Obrigado, Chicão. Obrigado, Chicão. Inclusive tem agenda fechada. Que é isso? Agenda fechada. Que é E isso? lá em Alpestre, Deixa ela concluir o Alpestre. em Alpestre, esse concurso é muito badalado, é o contrário de um concurso de beleza. Claro, sem dúvida. E então ganha, né, a pessoa mais estranha, e ele é considerado o muso do município. Bárbara. E Alpestre é uma cidade super agradável. Olha aqui, ó. Lembra que tinha... Fala, Mar. Não, o muso é termo grego. O muso? Eu estava aqui com uma coisa aqui de uma telespectadora, já perdi. Eu sou uma Procurar, dona Magda, Dona Magda, enquanto a senhora... Daqui já chega. Amo você. Sou Rosilene Fagundes, de Cachoeirinha. Por que na Freeway, no início do feriado, quinta-feira à noite, tinha somente 4 ou 5 cancelas funcionando no sentido Porto Alegre Litoral, obviamente? O fluxo maior de carros. Adoro todos vocês, corro para chegar em casa para assistir meus gritões. KKKKK. Agora, responda, por favor. Deixa eu responder. Como é uma concessão temporária, redução de custo, não tem interesse em continuidade de serviço, em prestação de serviço, então está recebendo um X, está usando poucos funcionários, quando na verdade deveria qualificar com mais atendentes para que o trânsito fluísse melhor. E tem uma outra coisa, né? E como é que ficou essa história da Concepa aqui? A Concepa conseguiu uma liminar para retomar, tá uma ingresira que eu vou te contar. Né? Para retomar já a partir de segunda, né? Tá uma ingresira que eu vou te contar. É que o retomar não é assim, porque a Concepa, ela demitiu os funcionários da época, vai ter que remontar toda uma equipe, um atendimento. A juíza da primeira vara federal deu prazo de 15 dias para que a Concepa reassuma a operação da... A juíza, a doutora... Me fugiu o nome dela, da primeira vara federal de Brasília. Então... Vai ser uma bagunça. Pois, já está bagunçado. Já está uma esculhambação, vai virar... Parabéns, seu Michel Temer e seus Blue Caps. Vocês conseguiram destruir a melhor rodovia federal do país. Competência, né? Gestão. Meu Deus. Dona Maida, eu posso trazer 2 peculiaridades ou particularidades. Faça-o, por favor. Sempre são bem-vindas as suas informações. Primeiro, eu achei que já tivesse visto tudo e a vida me surpreende a cada dia. Foi preso 2 presos. O que a senhora achou? Tá bonita essa? Foi preso, eu entendi. Não, foi preso, foram presos 2 que estavam presos. Essa é fantástica. Eles foram pegos, Gustavo. Eu achei que tivesse visto tudo, mas se eu não tivesse visto o vídeo, eu não acreditaria.
Eles criaram uma briga, 2 presos, para serem tirados lá da confusão e irem para salas de atendimento. E aí fugir. Cheio de erro. E aí fugir, lógico. Aí estão sendo atendidos por médicos. Eles se cortam, se machucam. Exatamente. Isso que eles fizeram. Eles se machucaram mesmo. Eles forjaram uma briga e se destruíram os 2. E aí a polícia, que está esperta, né? Hoje em dia tem todo... Eu não sei se tinha informação privilegiada. Eles tinham, dona Maria, eles amarraram ao dente uma corda, e eu estou contando o que eu vi, não o que eu li. Eu vi porque o vídeo está disponível. Ele pegou um estilete, jogou para dentro de si, amarrado, e amarrou num dente, para que quando eles saíssem dali, eles tivessem os 2 com poder de usar. Essa imagem está disponível, quem quiser consultar. Quer dizer, o crime, ele age por formas impressionantes, mas eu não sei como esse menino é uma corda larga, né? Ou seja, o instrumento perfurou, deve ter ido até o esôfago aqui e ficado protegido. E amarrado no dente. Aí, o filme que a polícia faz e oportunizou, e insisto, está disponível, não consegui nenhuma rede particular, foi uma rede pública, né? E a polícia desamarrando a corda, puxando através do médico, e aí saiu uma arma desse tamanho, estilete, né? Desse tamanho, de dentro do aprisionado. Olha aqui, deixa aqui, o Chicão... Não, tu não vai brigar, né? Tu tá calminho hoje. Não queria brigar. Não vamos brigar, não vamos brigar. O Leandro Moreto diz o seguinte: Roberta dá de 10 no Chicão. Esta sim é que é fashion de verdade. Beijão, Leandra Bueno Costa e Silva de Porto Alegre. Alice está arrasando. E aí agora é que vem. Agora vem a pura bucha. Sorte do Chicão que ele não é alemão, senão ganharia o concurso. Querido, Leandro Moreto. Diz pra esse queridinho. Tá aqui ele, ó. Eu sou loiro. Não, é Leandro, primeiro é Leandro. Inclusive a Malga Balanvieira, que é a loira mais bonita e a melhor cabeleireira pra loira no Rio Grande do Sul, a rainha das loiras, tá criando um loiro pros meus pelos do corpo. É verdade. Tem que ser uma real. Eu vou aproveitar e mandar um abraço pro Luiz Mário, que é um dos editores do meu livro, Vivendo a Noite com o Chicão Tofani. Ele tem toda a razão, esse telespectador. As gurias aqui da bancada é um H maior na rua, como mulheres bonitas. Muito bem. Todas elas aqui. Olha aqui, o Rui de Bagé diz assim, ó, o sinal em Bagé está muito ruim. Por favor, assistir o programa de vocês, o sinal continua ruim em Bagé, é praticamente impossível assistir. Obviamente, né, que agora todo mundo já ouviu, nossa diretoria técnica já está ciente, né, e você sabe que a gente também, às vezes a gente sabe as coisas que estão acontecendo e a gente está tentando tomar providência, tentando viabilizar. Então, sempre que você reclama para nós, às vezes mesmo que eu não leia aqui, essas reclamações são enviadas para a nossa diretoria técnica. E quero aproveitar para dizer que, a partir desse mês, né, Gustavo Vitorino? Sim, só a televisão digital. Sim. A partir do dia 28, eu acho. Todos os sistemas analógicos são desligados aos poucos. TV digital passa a ser o guia. Falando em TV digital, Magda, você sabe que quem vai estar passando por crise? A TV a cabo. TV paga. Está tendo o maior índice de perda de cancelamento. De cancelamento, eu acredito. Assustador. 1 em cada 5 estão cancelando. E o motivo é bem simples. Custo. Está caro. E muitos usuários também estão migrando para o Netflix. Sim, porque o Netflix... Eu não vou fazer propaganda aqui do Netflix, mas assim, ó, o Netflix oferece 2.000 filmes por R$25. Sim. Aí você, para ter, por exemplo, um pacote especial, tipo HBO, paga 35 a mais. Está muito caro essa net mesmo. Tem concorrência, né? Agora aumentou a concorrência. Antes eles estavam sozinhos, agora tem... Não, mas é que eu digo o seguinte, mudou o perfil, é outro perfil. A TV a cabo, tal qual nós começamos, se ela não se reinventar no Brasil, ela vai descer lomba abaixo. Porque o volume de cancelamentos é muito significativo. As pessoas preferem pagar caro uma banda larga de internet, e a banda larga de internet hoje te dá tudo. Você tem um Smart TV em casa, você tem tudo. Não é só a NET, tem a Claro TV, tem uma série de outras operadoras aí que vão ter que adotar uma política seríssima de revisão de preço, porque eles estão perdendo assinantes e vão continuar a perder assinantes. E a NET é caríssima.
caríssima. Sim. Qualquer coisa que tu tenha, qualquer pacote custa 300, 400 reais, é um absurdo. O problema todo, Magda, é o seguinte, é que os pacotes que eles têm por 170, 180, 2/3... Não direito a nada. É nada. É roubada. Que eu quero ver TV Assembleia. TV Senado. Deveria assistir, porque ficaria bem informado. Isso, e enriquecer a nossa bancada aqui. Controla o trabalho daqueles verdade. que a gente elege e manda pra lá. Muito bem. Eu lamento te dizer, mas eu acho Agora que eu descobri por que tu não sabia nada. Não tem a net da TV Senado. Eu vou tirar de graça uma assinatura da TV Senado, então. Vamos lá. Queria aproveitar só para fazer... Concluiu? Sim. Para fazer uma reclamação que eu acho um absurdo, que essas TVs por assinatura, quando a gente faz um pacote, eles nos obrigam a ficar também com o telefone fixo, sendo que hoje em dia, por exemplo, eu não uso telefone fixo. Então, no meu pacote tem o telefone fixo, só que eu não tenho nem o aparelho, porque não tem porquê. Né? Mas se tu não aceita o telefone fixo, tu paga mais. Mas isso a gente resolve cancelando as assinaturas. Vamos começar a cancelar as assinaturas, daqui a pouquinho eles se realinham. O telefone fixo, tal qual nós conhecemos, está com os dias contados. É que, na verdade, hoje em dia, qualquer negócio, tu tem que estar simplesmente sempre atento, olhando para a inovação, para frente, é o oceano azul. Porque a gente estava comentando uns dias atrás, primeiro eram as blockbusters, agora depois vieram NET, Sky, entre outros. Hoje em dia, elas também vão ter que se reinventar, sob pena de perder o business. E há que se repor a verdade. O índice de quem tem TV a cabo também nunca foi o que se imagina. É que nós convivemos num ambiente de um nível social um pouco melhor. Mas os índices de net eu nunca soube que tenham passado de 20, 30, 25% da população. Eu vou dar um testemunho aqui, Eu nunca tive TV a cabo. Da Magda Bellatrix. Eu nunca tive TV a cabo. Eu amo Dudu. Eu sempre tive a TV aberta, pego 24 canais na minha casa aqui em Porto Alegre. Então não tenho esse TV Senado, eu assisto de graça, a TV Assembleia, eu assisto. Tudo isso eu vejo também. E os canais religiosos aí que nós temos muitos. Então, para que eu vou gastar 200, 300 reais nisso aí? A vantagem para quem gosta de futebol e esporte. Mas eu não vejo futebol, para ver futebol do jeito que caro. Aí tu tem que assinar os pacotes. E mandaram um monte de canal de desenho para mim agora. Mas tudo isso que a gente está falando, a gente chama... Tudo isso que a gente está falando é uma inovação. Tiraram, não pode, o erótico. Tiraram o erótico, mandaram desenho. Mandaram desenho. Mas tudo isso que a gente está falando é uma inovação que veio para ficar, que a gente chama de indústria 4.0 e que vai revolucionar a nossa vida, não apenas nisso que a gente está trazendo como exemplo, mas nas indústrias. O nosso dia a dia, nos próximos 15 anos, vão ser realmente até atordoados com essas mudanças significativas que essas tecnologias estão vindo, com a inteligência artificial. As máquinas vão ser muito rápidas em estabelecer relacionamento conosco e captar os nossos desejos, emoções, e tudo isso favorece que a gente tenha muito mais facilidades com as máquinas. A evolução é inevitável. O desenvolvimento tecnológico ele é muito mais rápido que o próprio tecido social consegue assimilar. Sim. Quer um exemplo? Os filmes, por exemplo, hoje os filmes de Hollywood, sabe quem dá suporte para os roteiristas? Os físicos da NASA. Legal. Não sei se vocês viram um filme aqui, um filme do Steven Spielberg chamado Minority Report, com o Tom Cruise. Seria no futuro, aquele filme traz uma coisa interessante. Você passeando no shopping e os sensores, as câmeras do shopping identificam você pela íris. E aí você passa em frente ao painel, Oi, Gustavo, você não gostaria de conhecer as Bahamas? Maravilha, né? Pô, aí você para, entendeu? Aí a gente fica imaginando, isso é coisa do futuro. Não, é presente. Peraí, o filme The Net, da Sandra Bullock, de 89... todo mundo achou um absurdo. Imagina, não sei quem assistiu o filme, né? Que ela tinha a vida dela toda dentro do computador, carteira de identidade, carteira de motorista, e mudaram a vida dela, não sei o quê. Acharam um absurdo. Gente, hoje você não consegue imaginar diferente. Eu acho linda a Sandra Bullock. Você não consegue imaginar diferente. Sentir paixão na bancada. 1969, Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. O computador, o UOL. A pessoa dava comando de voz pro computador. 1969, isso é um negócio absurdo. O melhor daquele filme é a música do Strauss. Gente, hoje em dia você sabe...
Você, bom, eu tive um exemplo do professor Moacir de Araújo Lima, no meu programa de rádio, há algum tempo atrás. Ele disse o seguinte, Gustavo, os 4 computadores que levaram o homem à Lua, na nave Apollo, não tem metade da capacidade de processamento que tem teu celular hoje. Que loucura. Gustavo, e eu até tive analisando esse estudo dessa indústria 4.0 mundial. Nós falamos essa semana que a China, em 10 anos atrás, era a 10ª economia do mundo, ou 11ª, e hoje ela está 2ª no mundo. E vejam esses dados. 387 mil robôs foram vendidos no ano passado, em todo o mundo. 21% reforçaram a indústria automobilística. 138 mil desses robôs foram adquiridos pela China. 3 milhões de robôs industriais estarão em atividade até 2020. 1.800 robôs foram vendidos no Brasil no ano passado. E a estimativa é que o Brasil compre 3.500 robôs a partir de 2020. Vejam as diferenças. Enquanto a China comprou 138 mil robôs, nós, quem sabe, vamos comprar 3.500. Então, há muito a se fazer nesse nosso país. Olha aqui, ó. Oi, bancada, sempre assisto vocês. Gosto muito de todos. Abraços, Jardel Didio, de Barra do Ribeiro. E aí, hoje, ele manda também um vídeo que a gente não consegue assistir agora, porque vai fazer barulho, mas fala sobre um candidato, enfim, e por isso que eu não vou falar a segunda parte do teu WhatsApp. Dona Magda. Desculpa, só complementando o assunto ali da Roberta. Na verdade, até o robô Watson foi colocado para analisar um contrato juntamente com, se não me falha a memória, 8 ou 10 advogados. E o robô fez uma análise do contrato muito mais criteriosa, muito mais eficiente do que todos os advogados qualificados que estavam analisando o mesmo documento. Então, Luciane, muitas profissões estão, inclusive, sendo revistas. O fato do nosso processo judicial estar agora online, isso está favorecendo o primeiro passo para que realmente nós, advogados, vamos ser substituídos ou, melhor falando, estaremos melhor apoiados por uma tecnologia muito mais pontual. Muito mais pontual e o judiciário, inclusive nas decisões. Isso vai ser bem interessante para o nosso futuro. Muito bem. Alice. A Cinemateca Capitólia, que é considerada uma joia cultural e patrimonial da capital, comemora nesta sexta-feira 90 anos de história. E para celebrar essa data, eles estão com uma programação especial. A partir deste sábado, vão ser exibidos 10 clássicos que também estão comemorando 90 anos em 2018. Entre eles, A Turba, A Paixão de Joana d'Arc, O Homem das Novidades, Vento e Areia e O Circo, de Charlie Chaplin. E na semana que vem segue uma programação diferenciada. E eu queria lembrar que a Cinemateca abre de terça a domingo e tem 3 sessões diárias. E esse local ele é motivo de orgulho para a cidade de Porto Alegre, porque é uma das poucas cidades que tem um cinema de rua que sobrevive desde os anos 20, no centro da cidade, né? No centro da cidade. É o Capitólio. Isso. E como a gente estava comentando que tá meio caro para ir ao cinema, muita gente acaba não indo, mas lá os ingressos são acessíveis. Sim. É R$10 e lembrando que estudantes e maiores de 60 anos pagam apenas R$5. Ó, Gustavo Vitorino. Tô dentro. Não tá baratinho, econômico, tô dentro. Só R$5. Isso, R$5. Pois não, seu Eu Roxo. fiquei atento ao maior doador nestas últimas eleições. Estamos falando da mesma coisa. Fale. Estamos? Estamos sim. Ótimo. E eu fiquei impressionado com o desprendimento deste doador que pegou os 7 milhões das suas posses e dividiu entre 53 candidatos e 14 partidos diferentes. 14 partidos diferentes. E me chamou a atenção, né? Primeiro, essa pulverização, inclusive em partidos, o que mostra que o objetivo dele não é político, e sim pode ser um objetivo econômico, de ter pessoas influentes nas áreas dele. E aí fui ver qual é a área dele, né? Ele é a área de energia, de gás, energia, gás e logística. Ele tem empresas, várias empresas. Um patrimônio estimado de 5,2 bilhões de reais, que com certeza então lhe permite fazer essa investigação. E ele teve um índice de aproveitamento dele, super bom, né? bom, 45%.
das pessoas em quem ele apostou, ele conseguiu eleger, ou seja, ele está representado no Senado, na Câmara Estadual, na Câmara Federal. De onde se conclui que se tem dinheiro é um bom investimento. É um bom investimento. É um bom investimento. E o segundo colocado é o primeiro, tu disseste o nome dele? Sim, o seu Rubem Ometo. Rubens Ometo, tá? O outro é Nevaldo Rocha, doou menos da metade do montante transferido pelo Ometo, recebeu mais dinheiro de Ometo, foi deputado federal, enfim, entre os principais candidatos beneficiados do maior doador dessas eleições, apenas 2 candidatos não tiveram sucesso nas urnas, viu? E ainda não liguem, por gentileza, para o nosso WhatsApp, porque a gente não pode atender. Tá? Obrigada. Fala. E Magda, ainda falando sobre essa nova estrutura do Congresso, eu identifiquei, segundo uma pesquisa, que 11 deputados federais reeleitos estão há mais de 20 anos lá na casa. Vejam isso. Eu não sei os nomes deles, mas me chamou muita atenção que eles estão há mais de 20 anos. Tem gente há mais de 40. O Miro Teixeira está há 44. Meu Deus do céu, é um... Não, a pergunta que eu faço é a seguinte, a Jandira Fegali está há 24, os que eu conheço, assim. Eu queria levantar uma questão aqui. Alguém lembra de algum projeto deles que eles tenham aprovado? Exatamente isso que eu acho. Nada, nenhum. Essa gente fez o seguinte, é o que eu chamo de baixo clero. O cara se elege, pega os 30 e pouco por mês, mais os benefícios, privilégio, fica lá no cantinho, passa 4 anos. 6 meses antes da eleição ele sai, companheiros, vou defender vocês, não sei o quê, meus amigos, sou um liberal, sou um socialista, sou não sei o quê, sou o diabo que eu carrego. As pessoas acreditam e votam esses retardados de novo. Fala, pode concluir. Hoje, eu vi numa entrevista que em 98 havia 4 maiores partidos que detinham acima de 10% das cadeiras na Câmara e controlavam 75% dos votos. Agora, nessa eleição, existe no Congresso 2 partidos que têm acima de 10% das cadeiras, que é justamente o PT e o PSL. E a Câmara, então, está formada por partidos médios, que têm de 5% até 10% dos votos. O que a gente vê nessa história? Que sim, seja o PT, seja o PSL, quem for governar esse país, há sim condições de ter governabilidade. A questão só é que está bastante desestruturada aquele centrão, ele já não existe mais. Roberta, o que identificaram nessa pesquisa... Político esperto, ainda mais um cara como o Haddad, que já foi prefeito, já foi ministro, ou o Bolsonaro, que é deputado também há muito tempo. Esses caras são espertos, sabe que o Congresso é mercadoria à venda. O cara chega lá, chama, tio, vem cá, quantos votos o senhor tem? Eu tenho 12 deputados, mas não sei o que, tá? Vou lhe dar a presidência. Mas tanto é um negócio que o Russo acabou de dizer as pessoas que mais investem. Eu acredito que devido a justamente essa condição de nós, no celular, conseguirmos... A eleição mudou. Eu acho que o eleitor mudou muito. E o eleitor, o brasileiro, deu uma resposta a esses políticos. Tanto que se modificou muito o Congresso, 85% de modificação. Então, o povo brasileiro deu uma resposta, por mais que os partidos fizeram uma lei se autoprotegendo, porque a lei eleitoral, que foi agora, há pouco tempo, colocada... Foi o quê? Foi esses partidos de longo tempo se autoprotegendo. Ainda assim, quanta gente saiu fora? Quantos partidos não se reelegeram e quantas pessoas não se reelegeram? Então, houve uma mudança, mesmo que toda essa máquina tentou se autoproteger. O brasileiro deu uma resposta. E acredito que justamente por essas novas tecnologias, a gente vai conseguir ficar mais atento ao que está acontecendo. Mas por enquanto eu vou ser honesto para você. Por enquanto eu só estou vendo a mudança das mosquinhas. Eu quero aguardar mais um pouquinho. Então vê o que diz André Antoniazzi. Porque é importante. Eu acho que há uma confusão de índice aí. A renovação foi de 52%. Não foi de 80%. Estamos no meio a meio. Conseguimos trocar metade e metade se manter. E o que o Gustavo Vitorino disse vem ao encontro do que diz o André Antoniazzi de Esteio, nosso telespectador. Adoro o programa, não perco por nada. Vamos lá. Alexandre Frota, como parlamentar, pelo amor de Deus, o que é isso? Quando vamos ter uma reforma política para diminuir o número de partidos? Eleição em um turno só, como era antigamente, e colocar pelo menos um pouco de nível nas pessoas que vão ser candidatos para nos representar. Isso é uma vergonha sem tamanho. Um abraço a todos. André Antoniazzi,
de steak. Mas André, assim, ó, a gente não pode falar muito, não. Nós elegemos cada coisinha aqui que você vai ver. E a reforma começou, dona Magda. Não, e a reforma começou. Exatamente. Nós trouxemos aqui que com a cláusula de barreira, quantos partidos, mais de duas dezenas de partidos não conseguiram dobrar a cláusula de barreira e ela se mantém para 2022 e mais rigorosa ainda, ela vai cair de novo. Nós vamos fazer uma depuração, sim, ela está acontecendo. O Partido da Marina, o PCdoB, o PSTU, nós temos a lista aqui dos partidos. Tem que desaparecer. Eles vão desaparecer. Acho que vão juntar três assim e vai ficar um nome só. Desaparecer, senão daqui a pouco vira clubinho da esquina, vira patotinha de esquina. E também não dá para esquecer que 37 dos 77 candidatos com problemas junto à Lava Jato se reelegeram. E fora isso, ontem a gente estava comentando o exemplo do Cabo Daciolo. Já está sendo investigado pelo Ministério Público por fraude, já tem aquela questão dos 3 cheques devolvidos também, porque não estava nem pagando a escola dos filhos. Cabo Daciolo. Então, o que se espera? Na hora que tu tá com dificuldade de pagar a escola do teu filho, a pensão da filha, a pensão do teu filho, acho que a corrupção anda ali. Essas 3 contas que ele não pagou foi o dinheiro que ele usou na campanha. Os 800 pila. 800 pila da Pegou campanha. o dinheiro da escola do filho. Não, e o pior é que ele comentou publicamente que ele colocaria os filhos dele em escolas públicas, porque ele acredita, se eleito, ele acredita na escola pública, claro. Uma pessoa que bota na particular, não consegue pagar, tá fugindo aí. Só pública mesmo. Soldado, olha aqui, soldado, falando ainda em educação e coisas desse tipo, o nosso telespectador Inácio Mendes mandou um e-mail para o Marne, especificamente, ele baixou um site, diz assim, assim falou Angela Merkel ao povo alemão. É isso, professores não são pessoas comuns e pessoas comuns não são professores. Por favor, não escolha ser professor até que você esteja preparado para isso. Verdade. Professores na Alemanha recebem os maiores salários do país. E quando juízes, médicos e engenheiros reivindicam a chanceler Angela Merkel equiparação salarial, ela responde: como eu posso comparar vocês com quem ensinou vocês? Por isso que a Alemanha é o maior país da Europa e é o berço do euro e bancos. A Coreia não é muito diferente, não. Os professores na Coreia são um nível extraordinário que é a Europa e que é a Alemanha. Mas eu gostaria de falar de 2 assuntos. Eu recebi um convite do vereador Paulinho da Farmácia, lá de Gravataí, para uma palestra a respeito do Outubro Rosa, né, que é uma coisa que interessa a todas as mulheres. Sim, todos nós. Né? Meu amigo Paulinho todos da Farmácia. Todos engajados. Eu fui no jantar deles esse ano. Segunda-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal de Gravataí. Eu quero fazer uma homenagem especial a um grande amigo que está completando 90 anos no dia de hoje. Luiz Vieira. Oh, querido, o menino passarinho com vontade de voz. Passarinho. 90 anos, completando o Rio de Janeiro, trabalhando. O Luiz Vieira foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Legal ele mesmo. E sempre foi meu amigo, me recebeu, vinha na minha casa, eu ia na casa dele, no Rio de Janeiro. Figura maravilhosa, um poeta, aquele é um poeta mesmo, um cantador, não é nordestino, as pessoas pensam que ele é nordestino, não, ele é carioca mesmo, ele é do Rio de Janeiro. Então, Luiz Vieira, eu tenho certeza que você vai saber da lembrança desse seu velho amigo aí no Rio de Janeiro. Continua levantando às 5 da manhã, faz o programa de rádio e continua fazendo seus Esse é teu parceiro? Há 90 anos de idade. Ele tem 90 anos de idade. Um beijo para você, Luiz Vieira. Eu quero aproveitar essa carona do Marne sobre o Outubro Rosa. Eu recebi um convite para participar de um encontro que as lojas Pompeia e o Hospital do Câncer Mãe de Deus, que estão de mãos dadas, né? Hashtag Desafio Outubro Rosa. O que eles propõem? Aqui eu quero mostrar um material para vocês, primeiro aqui, que realmente é muito, muito legal. Eles estão propondo um bate-papo
sobre mitos e verdades do câncer de mama. E esse bate-papo tem a mediação de Paty Rocha. Paty Rocha é a editora-chefe da revista Dona, a médica especialista no assunto, doutora Andréa Barlese da Costa, e a paciente Juliana Krelling, que contam as suas vivências, as suas formas de prevenção e as ações importantes para a descoberta da doença. É uma união. O Hospital do Câncer Mãe de Deus e as lojas Pompeias se deram as mãos, se reuniram para participar. E é aberto ao público, por isso que eu estou passando para vocês. É um encontro aberto ao público, será dia 16, agora desse mês de outubro, a partir das 18h30, no espaço Unicinos, da Dr. Nilo Peçanha, 1500. É gratuito e aberto ao público. Portanto, não deixem de prestigiar o Outubro é Rosa, mas a prevenção e os cuidados são o ano inteiro. Ruxa. Dona Magda, normalmente não faço isso, mas não sei se porque a idade está me pegando, estou me ficando mais emotivo. A minha querida irmã Neila Maria Ruschel, que é a nossa telespectadora, a minha voz está ficando diferente também. É verdade. Me mandou um vídeo e eu me encantei com esse conjunto e fui procurar e localizei, chama-se Alma Lusitana Música Portuguesa. É assim que é o nome dele no coisa. Primeiro eu me encantei tanto com a arte e não imaginei que pudesse ser brasileiro e muito menos gaúcho, que fosse nosso o conjunto aqui. Aí entrei, né, no Facebook e é esse o nome completo, porque Alma Lusitana tem dezenas, nós não vamos localizar, mas é Alma Lusitana Música Portuguesa. E aí uma apresentação dela cantando fados. Bacana. É uma menina acompanhada de três músicos extremamente qualificados, né? E ela canta, Mari, é impressionante. Ela é brasileira, mas ela canta com o sotaque português. Então, quem tiver a oportunidade, quem quiser se encantar, quem gosta de fado, fica a minha recomendação. Eu tive a felicidade de assistir um show com a Amália Rodrigues no Teatro Dona Maria, no centro da cidade de Lisboa. Saí profundamente emocionado. E tem uma cantora que já está há muitos anos fazendo sucesso, chamada Dulce Pontes. Não sei se vocês já ouviram falar. Lógico. Essa moça canta de um jeito, ela é considerada a nova Amália Rodrigues. E para as pessoas que não conhecem Lisboa, quando você for a Lisboa, sintonize a Rádio Amália. O nome da rádio Amália. Amália é em homenagem a Amália Rodrigues. Que bacana. Olha aqui, ó, foi uma das manchetes do nosso programa, a crise da Argentina que deve reduzir o número de turistas que virão, como fazem sempre. Né? No verão, para as nossas praias, enfim. A informação é muito relevante, já que a previsão é de que 60% dos turistas que normalmente se hospedam aqui no nosso litoral norte não virão. E que depois tem os chilenos, bolivianos, uruguaios, enfim. Por que eles não vêm? Por causa da crise que eles estão enfrentando. Mas tem sempre aquela pergunta, né? Por que os argentinos sempre esquecem um parente em viagem pelas estradas? Aquilo era sensacional. Mas assim, ó, eu acho que o primeiro foi verdade. Os outros fizeram para bonito. Não é possível que tu vai esquecer uma pessoa num posto de gasolina, né? Tu não sabe com quem tu tá viajando. O cara lá no Chuí agora esqueceu a mulher no posto. As mulheres estão esquecendo bastante. Então, sendo esquecidas. Pois é, mas eles perguntam por que eu digo, um primeiro deve ter esqueceu mesmo a pessoa, o resto deve fazer para sair no jornal. A primeira história. Não, então gostou da ideia. Exatamente. Magda, se forem os argentinos, não sei, mas os uruguaios, depois de liberada a maconha, as pessoas com idade acima de 55 anos aumentou o consumo em 229%. Então, assim, de maconha. Então, assim, os velhinhos transviados. Os velhinhos daqui a pouco estão esquecendo a sogra, os parentes, a esposa. Aí ficam paz e amor, então vão deixando as pessoas pelo caminho. As pessoas estão sendo deixadas no Brasil. Aqui é proibido ainda. Deixa claro que essa não é uma desculpa. Sim, só que os nossos controles não tão tão eficientes. Só fomos complementar aqui as implacáveis anotações da doutora Roberta, a notícia que o nosso telespectador provocou.
14 partidos dos 35 não atingiram a cláusula de barreira. Ficarão sem verba, né? Então isso vai dar uma limpada em partidos importantes. Gustavo lembrou, a Rede, PSTU, PCdoB, alguns partidos históricos aí com larga história. Mas vão acabar tendo que se reorganizar, fazer coligações, algum jeito eles vão urgente para as próximas eleições. Vão migrar para esses partidos maiores. E o que eu acho bom, tem que reduzir esse número. Que é o objetivo, né? Que é o objetivo. Na próxima eleição, as leis, os limites serão mais recrudentes ainda. Então, assim, vai ficar cada vez mais apertado. Vitorino, me permita, eu acho que deveria ser matéria ciências políticas para o candidato. O camarada tem um curso de ciências políticas, tem que conhecer ciências políticas. Como é que eu posso ser administrador se eu não conheço ciências políticas? Se eu não conheço nada de política, simplesmente viro um mito, daqui a pouco todo mundo, e aí o camarada assume e não sabe absolutamente nada. Ah, mas eu vou chamar as pessoas que entendem. Não, o grande general, o grande chefe, ele tem que saber também das coisas. Não adianta você chamar as melhores pessoas, você precisa saber também das coisas, não que você seja um especialista. Existem os cursos, existem as técnicas para você aprender, mas alguém que manda também tem que saber. O grande general conhece também. É gestão pública, né? Quer dizer, você... tá bom. Eu não sei nada disso, mas vou botar alguém que sabe. Como é que você vai cobrar desse cara? Se eu não sei. Exatamente. Mas eu vou até mais adiante. Seria interessante que nós, brasileiros, todos tivéssemos pelo menos uma ou duas cadeiras na faculdade ou também nas próprias, nos colégios, no final do colégio, aula sobre a Constituição Federal. Nós, conhecendo as leis, conhecendo um pouco do processo legislativo, conhecendo o mínimo dos nossos direitos e deveres, nós também vamos saber votar melhor e entender o que está acontecendo e poder cobrar, né? Eu acho que isso é uma coisa que falta. As pessoas não conhecem os seus direitos nem os seus deveres. Se bem que essa porcaria dessa nossa Constituição só tem direito, não tem dever nenhum, né? Fala, Alice. Vamos dar voz aqui ao nosso telespectador. Na verdade, a nossa telespectadora Regina Azeredo. Ela diz que faz 5 meses que ela voltou a morar em Porto Alegre, que ela não conhecia o programa e que foi apresentado pela sua mãe, dona Lina Azeredo, que tem 86 anos e que jamais perde um programa. E ela pede, então, que a gente mande um abraço para ela. Dona Lina, beijo, abraço. Beijo, abraço. Dona Lili, seja bem-vinda. Não, mas olha a intimidade, né? Você sabe o que é isso? Ele adora, é desrespeitoso. Vai trocar de canal, dona Magda? Não, a tia Lili gostou. Tia Lili gostou. Com a gente sempre. Se ela oferecer bolinho, ele vai lá comer. Tá em casa. Ah, é a tia Lili? Só 0,800 a Eu sou facilmente comprável, tia Lili. Bolinho de chuva com café preto bem Olha, fraquinho. uma cestinha de bolinho de chuva já vai. Bolinho de chuva com café preto bem fraquinho. Ou então aquele pãozinho de milho, como é aquele broa. Aquelas broas de milho bem quente, assim, com café preto fraquinho. E rosca de polvilho, não. Também. Tem mais Pode incluir aí na relação. Mais um recadinho. Boa noite, amigos. Estou instalado aqui no meu sofá para me divertir e me informar com vocês. O Ruschel está cada dia mais moderno, o topete está ficando top e o Vitorino está mauricinho, com as mangas dobradas para combinar. Abraços a todos, Max. Eu quero dizer que a minha gravata retorna segunda-feira porque eu não sou pastor, hoje eu estou trabalhando. Nada contra os pastores. Não, deixa eu falar? Mas eu fui citado primeiro. Tá, tu falou e encerrou o assunto, é 10 segundos só. Olha aqui. O Vitorino veio com o pijama. Tá, gastou os 10 segundos dele, dona Magda. A coisa que eu não sirvo é pra Mauricinho, pode ter certeza. Eu só queria comentar que quem tá muito elegante hoje na bancada é o Chicão, com essa camisa. Tá com as iniciais dele, tá elegante. É a marca dele. Como que... Tu mandaste fazer? É a marca dele. Ele fez. Ah, é? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou lembrar agora o nome do telespectador, mas foi na quarta-feira que eu li um e-mail e posso reproduzir porque interessa para muita gente. Ele disse que tu lançasse a camisa, ele comprou a camisa e ele quer mais e tu não faz mais. Mas eu faço, mas eu seleciono muito, eu sou nojento nisso aí. Eu virei a Lamborghini das camisas. Do Dalina que tem os montes e os Brooks. Tá, mas tu nunca mais vai lançar? Tem uma coleção. Então, como é que faz pra comprar? Ele liga pro meu telefone, 99971. Ou entra no teu... 66, ou entra no Facebook. Deixa um recado pra... Deixa um recado. Mas nem eu consegui anotar o telefone para 99. Não. As camisas são numeradas agora.
Eu resolvi ser chique nas camisas. Não, mas e XT pode até quer colocar dizer... um nome, então, da pessoa. Já que é XT quer dizer super transado. Bordar o nome da pessoa. Como é que É uma mão de obra do cão, bordar o nome do cara. Não, Bordar isso por é dentro. XT, não. Botar por dentro, entendeu? Vitorina, A muito pessoa não bagaceira. vê, mas fica bem, entendeu? Muito bagaceiro. Que isso, GG? Quer dizer, não, o XT quer dizer super transada. Olha só. Que Mas isso aí, isso? não. Mas ele assistia só o programa da Xuxa. O que tu quer? Só o programa da Xuxa. Isso, o cara que só assistiu o programa da Xuxa tem que fazer E isso. desenho animado e o ratinho. E o ratinho, Tá bom, cara. Marne, por que tu tá risando, amor? Não, eu estava ouvindo a campanha política, uma baixaria. É, Marne. Eu não vou nem comentar. Pior que a gente? Mas, não, o senhor Não, é a gente- bonito. Agora o senhor é bonito. Os candidatos me decepcionam cada dia mais. A Bandeirantes entrevistou a Manuela Dávila e perguntou assim, você daria indulto pro Lula? Daria sim. Ela A disse. cara de pau disso, tu viu? É verdade, é verdade. Então, depois do salário mínimo do general, do Bolsonaro, então, cada Muito coisa... bem. Chegamos ao final do nosso Atualidades Pampa. É que um grita daqui, o outro grita dali, o Chicão aqui, eu me atrapalho. Eu tenho uma atração. Então fala. Uma atração para o final de semana que o grupo Teatro Mágico, que celebra 15 anos de trajetória, vai se apresentar aqui na capital nesse final de semana. E o show promete novidades e hits consagrados da banda, que é conhecida por unir teatro, música, poesia e elementos do circo. E o grupo é formado por artistas independentes, como compositores, arranjadores, bailarinos e intérpretes. E o espetáculo pode ser conferido neste sábado, às 8 horas da noite, no Bar Opinião. Muito bem, muito bem. Fala, Roberta. Vou então trazer uma notícia que nós estávamos vendo muito movimento das bolsas internacionais e isso afeta sim o nosso país, porque a gente sabe na história dos últimos anos, 2008, quando houve aquela quebradeira toda internacional, isso afetou a nossa economia e dali adiante a gente foi à bancarrota. E essa semana teve, então, uma baixa muito grande, muito grave na quinta-feira. Todas as bolsas internacionais, inclusive a do Brasil, também caiu, o dólar subiu, mas houve um problema nos Estados Unidos que causou tudo isso. Trump está brigando não apenas com a China, mas com o próprio Banco Central dos Estados Unidos. Pois é, Roberta, isso aí é uma notícia que impacta bastante a gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que desde que nós começamos o programa, a gente não falou que hoje é o dia de Nossa Senhora da Aparecida, né? Por isso que nós tivemos nesta sexta-feira... Nossa padroeira, né? Nossa padroeira, exatamente. E como sempre tem a participação de milhares de motociclistas, as pessoas que fazem a procissão toda a pé, enfim. E os detalhes estão no sul.com.br. Que você já sabe, é um site de notícias 24 horas e que você não paga absolutamente nada. Os fiéis saíram da Avenida Augusto de Carvalho por volta das 8 horas da manhã. E eu sei que deu problema, principalmente com os motociclistas, né? As pessoas tiveram problemas porque eles fizeram um caminho, atravessavam, alguma coisa assim. Foi realmente muito, muito, muito complicado. E também tem outras informações aqui no nosso sul.com.br que passam pelos assuntos que nós tratamos aqui e outros tantos que nós não tratamos também. Tem um assunto que há dias eu tô protelando, porque nossa telespectadora Raquel Kines mandou ela pede a nossa opinião sobre o fenômeno que se chama Marcel Van Hatten. Quase 350 mil votos para deputado federal. Aliás, Raquel, o Marcel Van Hatten, ele sempre foi muito diferente, né? Ele fazia sua campanha para deputado estadual, ele andava sozinho em todos os lugares, nos parques, enfim, carregando no ombro uma bandeira do Brasil enorme, né? E ele conversava com as pessoas, enfim, ele é uma pessoa realmente diferenciada. Ele teve uma qualificação fora daqui, ele tem como é que eu digo, ao redor dele, ele tem um grupo de empresários que apostam nele desde o seu primeiro tempo, que financiaram a formação fora daqui do Brasil. E ele mudou de partido, né? Ele mudou de partido e fez o que quis. Eu não sei, tu acha o Marcel Van Hatten um fenômeno, Gustavo Vitorino? Um grande parlamentar. É um menino preparado, menino que conhece economias avançadas, é um estudioso.
é um estudioso e é um menino de uma sinceridade. Olha, gosto dele de chocante. Não, eu gosto dele de graça, porque ele é de uma sinceridade, ele não foge de assunto nenhum, e não fica com aquela coisa de, precisamos avaliar. Não, ele não fica em cima do muro nunca. Ele dá na lata. Ele dá na lata. É isso que as pessoas estão querendo. É isso que os candidatos... As pessoas falam do Alexandre Frota. O Alexandre Frota... Mas o que o Alexandre Frota fez na campanha? Passou dando na lata, assumiu posição. Minha posição é essa, aqui, pá. Minha posição é essa aqui, pá. Então, seja de direita ou de esquerda, as pessoas querem quem se posiciona. Ninguém aguenta mais Murilo. Então a gente fala, por exemplo, porque foi eleito fulano, aqui, por exemplo, Paulo Pimenta, a Maria do Rosário, eleitos deputados do Partido dos Trabalhadores, coisa e tal. Bom, você pode não concordar com eles, mas eles nunca fugiram do debate. É verdade. Eles são ali, olha, minha posição é essa aqui, pá, minha posição é essa aqui. O que as pessoas não aguentam mais é a gente em cima do muro. E, aí você pega... a gente está citando o Marcel Van Hatten, mas nós temos... porque a nossa telespectadora pediu, por isso que nós estamos falando do Marcel Van Hatten. Isso, porque... E ele e olha, e anotem, ele vai representar muito bem o Rio Grande do Sul lá, vai fazer muito mais... Ele é de briga! Vai fazer muito mais do que muita gente que está renovando o mandato e não move uma palha. Como diria minha mãe, o sujeito é encanzinado. Depois que ele se gruda numa coisa, não tem pra ninguém. Não, mas é verdade. Mário Barcelos, eu preciso me penitenciar contigo, ler os aniversários agora. Não, mas eu só gostaria de falar... Eu tentei. Não, antes do... Uma coisa rápida. 12, o dia da criança, também o dia do descobrimento da América. Cristóvão Colombo, quando é incorporado ao reino de Espanha, Fernando e Isabel autorizam ele, dão dinheiro para que possam ser construídas as caravelas que viriam até a América, para ser descoberta. Ele estava fazendo outro caminho. E ele chega primeiro à ilha que foi chamada de Hispaniola. A ilha de Hispaniola é a República Dominicana e o Haiti, né? Aquele pequeno território dividido em dois países. Isso. A França tomou conta depois, com os haitianos abandonaram aquela republiqueta de bananas, e a República Dominicana, que inclusive tem o mesmo tipo de jurisprudência que é utilizado nos Estados Unidos em termos de leis. E chega à ilha de Hispaniola, volta, e aí, a partir daí, começa o descobrimento em 1492. Mas vamos rapidamente aos aniversariantes. Não pode ser devagaramente. Dom Pedro I do Brasil, IV de Portugal. Quem conhece Lisboa, na parte baixa, chamada Baixa da cidade de Lisboa, tem um monumento a Pedro I e IV de Portugal. Fica no chamado Largo do Rocio. Depois, o Leão Eliachar, que era um escritor brasileiro que simplesmente foi assassinado. O Leão Eliachar, conheci o Leão Eliachar, ele era de uma família judaica tradicional, conversei com ele, ele foi assassinado por um marido. Foi uma coisa horrorosa isso naquela época. Já falei no meu amigo Luiz Vieira. E o Luciano Pavarotti, hoje estaria de aniversário, o maior tenor de todos os tempos depois de Caruso. Meu amigo Fulvio Stefanini, completando 79 anos, que é uma figuraça. O jornalista Hermano Henning, completando 73 anos no dia de hoje. O Sérgio Malandro, completando 63 anos. Ele está meio desaparecido, o Sérgio Malandro. Mas também, né? Eu vou te dizer uma coisa. O Sérgio... Cansou, né? Não é só isso, né? O Sérgio Malandro, não sei como está, mas ele era completamente responsável. No tempo que nós fazíamos a multifeira do saudoso Jorge Salim Além e o Fernando Vieira, né? O mesmo Fernando Vieira da Festa da Música, foi sócio do Salim, no Le Club, que era uma casa noturna, mas também na Improl, onde eles faziam feiras. E uma das características das feiras é que ela trazia atrações musicais. E não é pouca coisa. Já veio Xuxa, veio Lúcio Gatica, veio uma série de pessoas. Não, na feira. Na multifeira. Na multifeira não. Na multifeira não, E uma das atrações, uma vez na feira, era o Serginho Malandro. Ele não apareceu? Ele estava hospedado num hotel aqui. A multifeira acontecia no Parque de Exposições de Esteio. Então ele estava num hotel em Canoas. Ele disse que não ia sair para fazer o show. Por quê? Porque ele estava maluco, né? Porque ele é malandro. Ele se enlouqueceu. Ele tá fazendo jus ao exatamente, ele se enlouqueceu com as cocitas dele, né? Que ele gostava. Sabe, nós tivemos que tirar o Salim furioso. O Salim foi lá e tirou ele
tapa. E lá ele não queria entrar no palco. E assim, ó, a pior coisa que tem para quem vende um show é não entregar. Tu fica... desmoralizado. Não, tu passa por vigarista o resto da tua vida, né? Então, assim, a gente tinha que botar o sujeito no palco. O sujeito foi pro palco, mas foi aos empurrões, mas literalmente já tiraram ele no palco para ele fazer o show. Meu Deus. Quero só responder a pergunta do Marco. Que fim levou? Ele está desaparecido. Na verdade, ele foi levado para uma entrevista há pouco tempo. E ao chegar na entrevista, ele quis se tornar uma pessoa séria. Ele fez algumas mudanças, não me pergunte se de ordem religiosa ou espiritual, seja o que for, ele quis ser uma pessoa séria. E o entrevistador tinha montado, e a produção, toda a entrevista dele fazendo essas brincadeiras. Sim. E ele se negou a fazer. E a entrevista foi interrompida, foi suspenso. O programa digo, sempre não tem foi uma ao coisa ar, assim. Porque ele agora é uma pessoa séria. Acho que não é mais Sérgio Malandro. A Xuxa brigou com ele, viu, né? Inclusive, é uma ação, até no lado penal. O Hugh Jackman, que é o ator australiano famoso e maravilhoso, um grande ator. A Claudinha Abreu, hein? Wolverine. Isso. A Cláudia Abreu, a atriz brasileira. A Claudinha está fazendo 48 anos hoje. Quem? A Cláudia Abreu. Mas é uma bonequinha, né? Isso. É uma bonequinha, parece que tem 20. 43 anos, que é casada com o Rodrigo Faro, que é um belo do menino, e o Paulo Henrique Ganso, né? Que eu não sei o que aconteceu com o Ganso, hein, Chicão? Você conhece tudo de futebol. O Paulo Henrique Ganso tá na Espanha. Eu só gostaria... E foi comprado por um time francês agora. E tal. Era para ser um Neymar coadjuvante, não conseguiu decorar. De ganso a pato. Não te mete de pato a ganso. Eu só gostaria de incluir um aniversariante hoje. Uma das 7 maravilhas do mundo, brasileira, fez aniversário também. 87 anos do nosso Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Bem interessante, né? Houve várias festividades hoje no Rio em razão desse aniversário importante. O pessoal que gosta de uísque, ó. Nós estávamos falando agora há pouco, né, sobre o leilão da obra de arte, pois uma garrafa de uísque de 1926 deverá quebrar neste sábado o recorde de preço pago por uma bebida alcoólica no planeta, superando $1 milhão no leilão organizado pela Casa Sotheby's em Nova York. Amém. A garrafa está avaliada em 700 mil e 1,2 milhões de dólares. Envelhecido em barris de carvalho durante 60 anos, o uísque, enfim, foi engarrafado em 86 pela Casa Escocesa de Macallan, fundada em 1900. Tem coisa, né? Tem gente pra tudo, né? Imagina... E vende na hora. Vende. Imagina se tu bebe e não gosta. Não, mas não é pra beber, né? Isso não se bebe. Como não? Isso não se bebe, isso se guarda. Na parede. Dona Magda, eu tenho uma notícia muito pesada e deixei propositadamente para esta hora. Chegamos no horário. Me lembro do Vitorino. Quando as crianças, por mais que gostem do nosso programa, já estão dormindo, e só apenas os pais, porque esse alerta eu não deixo de repetir. Um menino chegou sábado da eleição e chamou os pais assim, menino de 8 anos. Pai, tô com medo de ter ficado grávido. Opa! Esse pai não compreendeu nada, né? É evidente, este menino ele tinha sido estuprado no dia anterior, com 8 anos o menino, por um cuidador de um idoso na casa do lado. Essa é a notícia, com todas as notícias terríveis que se equiparam. Mas o que a gente tem, que eu quero bater um pouquinho, mudando um pouquinho, Dona Maria? Vamos lá. Não, esse rapaz, por exemplo, esse estuprador, foi a primeira vez, ou foi pego pela primeira vez, mas não é por aí que a gente vai proteger as crianças. Nós precisamos falar com as crianças, nós precisamos alertar as crianças, porque, não, eu protejo meu filho, eu não deixo sair, este caso é quase que impossível protegê-lo, porque era um cuidador, um moço de 39 anos, que cuida de idoso, uma pessoa que trabalha, que tu tem a maior consideração, porque trabalhar com idoso é uma pessoa que teoricamente é uma pessoa do bem, então tu baixa... Tem que ser quase um anjo. Então só há uma forma de proteção, é tu pegares a partir de 4, 5 anos que a criança tenha alguma compreensão, olha, isso não pode, quem fizer isso avisa a mamãe, avisa a papai, não bota a mão aqui, não bota a mão ali,
temos que repetir, quem está me ouvindo aqui, seja neto, seja filho, o que for, a partir de 4, 5 anos nós precisamos alertar. Porque não é que o mundo agora se tornou assim, o que me parece é que agora... É que as pessoas estão... As pessoas estão botando para fora. Nós temos os divãs aí com analistas recebendo pessoas, às vezes, com 25, 30 anos ainda traumatizados por uma coisa que aconteceu há tanto tempo. Alice. Eu tenho uma dica de um workshop para quem precisa fazer uma palestra ou se apresentar em público. E também é indicado para quem tem interesse em se tornar um palestrante de carreira. É o curso Técnicas de Controle Emocional, que tem como objetivo melhorar tanto as apresentações como a comunicação em geral. Vão ser 10 horas de conteúdo, prática com feedbacks e uma troca com outras pessoas que também estão buscando melhorar suas habilidades de comunicação. Vai ser no dia 20 de outubro, que é no próximo sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde, em Porto Alegre. Então, quem tiver interesse pode fazer as inscrições. Quem ministra isso? É Joel, o nome dele, que faz parte da Apresentarte, que é uma empresa especializada nisso. E eu vou estar lá, vou participar. Ah, tu vai? Porque eu acho que é importante sempre a gente buscar o desenvolvimento. Então tu já conhece, tu sabe que é sério. Não, eu queria saber também, porque eu tenho interesse também em fazer, eu estou precisando melhorar. Fala, querida. E também uma notícia não muito boa, mas eu acho que boa por um lado. Eu não sei se vocês ficaram sabendo de um assassinato que teve num motel de Porto Alegre na semana passada com uma jovem de 18 anos, que ela foi fortemente agredida. E não se encontrava suspeito porque ele saiu do motel sem se identificar, dizendo que ele retornaria. É claro que não retornou, né? E o que é triste desse caso? Além de, claro, mais uma mulher sendo agredida, mas o triste é que a mãe depois veio reportar que ela era usuária de drogas desde os 11 anos de idade. Então, como esses casos de agressão à mulher muitas vezes estão ligadas também ao uso de drogas, ao álcool, não que não justifica nenhum tipo de agressão, mas algum tempo atrás a gente também comentou o caso de uma menina que foi abusada quando ela pegou um aplicativo. Sim. Ela também estava sob uma alta dose de álcool. E o que acontece? Facilita, né? Mas então, essa pessoa foi presa, Ayrton, o nome, de 42 anos, se não me falha a memória. Só a idade tarado. Só a idade que é a mesma. E enfim, eu acho que a polícia investigue, porque um tipo de crime desses não justifica mais um crime contra a mulher. Gustavo Vitorino e Marne Barcelos, sabe quem aniversaria neste dia de Nossa Senhora Aparecida? O Benito Juste. Eu acabo de ver o jornalista Benito Juste. Ele é pai do Ricardo Juste, né, que é um grande fotógrafo, e eu estou vendo agora aqui. Então, um beijo muito grande para o senhor Benito Juste e parabéns também à família toda que tem ele ao seu lado ali, um grande e importante jornalista que nós já tivemos aqui nesse estado. Não, e aí eu me impressiono quantas pessoas já receberam o nome de Benito em função do grande herói mexicano Benito Juárez, né? Benito Juárez. Até o Mussolini, Benito Mussolini, foi uma homenagem que o pai de Mussolini fez ao Benito Juárez, o grande revolucionário mexicano, e com certeza o Benito aí deve ter recebido esse nome em função do grande revolucionário mexicano. Dos imprevistos que surgiram com a mudança que o advogado Felipe, eu não vou ler todo, fez nesta quinta-feira, o maior deles estava do lado de fora do seu apartamento. Ao sair da garagem do prédio na rua Miguel Tostes, em Porto Alegre, ele sentiu que estava sendo puxado com alguma coisa. O seu carro estava sendo puxado. Não era um extraterrestre. Era um buraco em Porto Alegre. E o carro dele ficou com os dois pneus afundados. Ele estava caído... Na Miguel Tostes? Na Miguel Tostes. Mas que... Apareceu que um dos pneus tinha afundado, disse ele. Quando saí, vi o carro dentro da calçada. Só que assim, foi desenho animado, sabe? Desenho animado? Assim, pois é, Felipe, tá ruim. Aciona a Prefeitura de Porto Alegre. Mas, Dona Maite, eles têm que consertar teu carro. A gente lembra que a gente que é motociclista, a senhora vê, isso aí vai ser um dano material. Numa moto poderia considerar a vida de uma pessoa. Sim, poderia morrer, né?
Não, e outra coisa, né? Eu estou lendo aqui a notícia, além do transtorno todo que ele teve, como tiveram que chamar a IPTC, tiveram que fazer uma série de coisas, né? Ninguém entrava e ninguém saía da garagem do edifício dele. Sim, porque uma cratera na calçada da garagem. Olha, a prefeitura está se puxando, está se especializando nessas coisas. Cada dia tem um buraco melhor, eu acho isso bárbaro. Eu vi uma informação hoje de que o aperto do governo do estado sobre os devedores do IPVA vai aumentar. É de 25% a 27% o índice de inadimplência do IPVA no Rio Grande do Sul. E aí eles vão aumentar? Está acontecendo. Não, vai apertar. Apertar. Vão começar a recolher carro, parar carro, guinchar carro, coisa e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, está começando a acontecer com o automóvel, a mesma coisa que acontece com os imóveis aqui em Porto Alegre. Subiram tanto o imposto, foram com tanta sede no bolso do consumidor, do cidadão, do proprietário de veículo automotor no Rio Grande do Sul, que as pessoas não conseguem mais pagar. Nós estamos criando a insegurança jurídica pela sede de dinheiro da máquina pública. O que acontece com os imóveis, onde mais de um terço dos imóveis de Porto Alegre não estão em nome do seu legítimo dono, não estão regularizados por causa do absurdo que é a transferência do imóvel. Aliás, isso é uma coisa que tem que se dizer aqui, o Rio Grande do Sul tem algumas das taxas, inclusive judiciais, mais caras do Brasil. São caríssimas as custas judiciais no Rio Grande do Sul, caríssimas. Custas cartoriais estão entre as mais caras do Brasil também, ou seja, todo mundo foi no bolso do consumidor. E vamos deixar bem claro, antes que alguém fique xingando os cartórios, como eu já xinguei aqui, e aí me chamaram a atenção. Puxaram a tua orelha. Não, me chamaram a atenção, Gustavo, olha aqui, não é a gente, porque eu lido com cartório todo dia. Não é a gente aqui, isso aqui é uma tabela de preço, ó. Tribunal de Justiça que determina. E a gente acha que é o cartório. A gente acha que é o cartório que tá eu sempre achei que era o cartório. O roubo vem de outro lugar. É o Tribunal de Justiça que determina, que é o custo do selo, o custo da operação, o custo não sei o que. E aí obriga o cidadão a fazer o quê, Vitor? Então, assim, obriga o seguinte, cria uma insegurança jurídica. Um quarto dos veículos que estão circulando no Rio Grande do Sul não podem circular porque não pagaram IPVA, porque não tem dinheiro para pagar, porque ficou caro. Um terço dos imóveis de Porto Alegre vivem de forma... o proprietário vive de forma absolutamente instável, insegurança jurídica absoluta, porque... O imóvel não é dele. Porque, ele pagou, mas não é dele, mas não é dele porque não consegue botar no nome dele. Pelas custas cartoriais, pelas custas de TBI, TCD, o diabo com o carrega que eles ficam inventando para ir no bolso do cidadão. Então, assim... Senhores governantes, seja lá quem for, se for o seu Eduardo Leite, o eleito, se for o Sartori que renovar o mandato, por favor, pensem na cidadania quando se tratar de IPVA. Não pensem só no funcionalismo público, não, em pagar salário em dia. Pensem nos outros milhões que não conseguem pagar. E mais, senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, encarecidamente, eu peço que o senhor olhe e veja o que está acontecendo com as custas judiciais do Estado do Rio Grande do Sul e as custas cartoriais. Porque está ficando muito escancarado que alguma coisa está errada. Porque você ter dezenas, centenas, dezenas de milhares de imóveis que o dono não consegue botar no seu próprio nome porque não tem dinheiro para pagar, porque ele tem que pagar um cartório para fazer o contrato, não sei o que, já é uma besteira. É uma besteira, tinha que ir no registro de imóveis, paga e pum. Não pode. O registro de imóveis quer que você passe num cartório antes para fazer um contrato, aí você paga 1.000, 2.000, 3.000 aqui. Aí vai no registro de imóveis, mais 1.000, 2.000, 3.000 aqui. Aí mais o ITBI, o ITCD, o I, o diabo que o carregue. Quer dizer, deixa o teu diabo que carrega. O sujeito vai transferir um terreninho na Restinga, tem que pagar 10 pau. Não tem como. Mas para curtir as dicas da Alice, você não paga absolutamente nada. É de graça. Isso, tem mais uma dica. Por favor. Os cantores e compositores Chico César e Vitor Ramil, eles vão se apresentar um espetáculo inédito em conjunto que estreia na sexta-feira da semana que vem no Teatro São Pedro. E o repertório vai contar com músicas feitas em parceria pelos dois, recriações de canções e também novidades. E além das músicas, a dupla leva para o palco histórias de vida, num formato em que números musicais e conversas se intercalam. E o espetáculo pode ser conferido no Teatro São Pedro, dias 19, 20 e 21 e dia 23 lá em Pelotas. Muito bem, e nós voltamos na segunda-feira. Tenham todos um bom final de semana. Cuidem, né? Mantenham-se vivos para o nosso encontro na segunda-feira, tá bom? Beijo, tchau, tchau.